tá, gente, é isso. Perguntas, então, claro, ganhamos alguns minutos aqui, gostei da economia de tempo. Então, pessoal, perguntas aqui para os nossos palestrantes, então, vamos lá. Eu não formulei perguntas, sabe? As perguntas não saíram, mas vamos lá, se alguém tiver uma questão, por favor. Aqui, primeiro. A arquitetura de informação, se tu for ver, ela está em tudo. Eu pego um rótulo. Este rótulo teve que ter uma arquitetura de informação. Porque assim, quando a Fonte Juiz chegou para a agência e disse assim, eu quero fazer um copinho de água, de repente até foi a agência que diga, faça um copinho de água, porque daí as pessoas vão comprar um copinho. Mas eles disseram assim, ó, é uma água, ela é sem gás, ela é mineral. E eles largaram essas informações totalmente desestruturado. Então, o próprio designer, ou o próprio... Não precisa necessariamente ter um arquiteto. Tem muitos designers que eles têm no próprio sangue a questão da arquitetura de informação. Todos nós temos. Todos nós, querendo ou não, a gente organiza as coisas, de alguma forma. Organizar as coisas, de qualquer forma que seja, é arquitetura de informação. Não deixa de ser. Então, eu vejo, é muito assim, óbvio para mim, inclusive, ver a arquitetura de informação não só em agência digital, não só em agência tradicional, agência digital. Hoje em dia, as agências tradicionais e digitais, elas estão se mesclando de forma que tu não consegue mais separar, né? Por causa do avanço da tecnologia. Mas eu vejo, sim, sem problema nenhum. E eu vejo em outros lugares também, não só em agência, não só na comunicação. Quem faz um relatório precisa organizar as informações. O engenheiro que faz um relatório precisa organizar. Então tem tudo, esse projeto tem tudo. Essa é a mágica do negócio. Esse modelo que tu usa para fazer as tuas arquiteturas de informação, a maioria das vezes... O programa? O programa acaba te dando a criatividade, as páginas, etc. Tu não acha que algumas agências acabam não pegando porque o designer acaba se sentindo ofendido porque ele não tem a liberdade que ele poderia ter de fazer o layout da forma que ele quer? Sim, isso aconteceu inclusive comigo. Eu trabalhei numa agência em que eu era arquiteta, eu era a única arquiteta da agência e nós estávamos fundando a equipe de comunicação digital dentro daquela agência, porque não era bem uma agência, era uma empresa que inclusive trabalhou lá, na Talva. Não era uma agência, ela fazia portais corporativos utilizando, eu não sei se vocês conhecem o SharePoint, que é uma plataforma da Microsoft. E, querendo ou não, a gente tinha que criar arquiteturas, intranets, extranets, site, etc. E o diretor de arte, ele tinha uma rixa assim, meio assim comigo, porque eu procurava fazer os protótipos o mais verídicos possíveis e o mais fiel possível do que a gente tinha pensado na concepção, justamente porque a gente não apresentava design. A gente vendia o protótipo. E todos os protótipos que eu fiz foram vendidos. Então, assim, tinha essa rixa, mas o que vai assim, amenizar essa rixa? Então, uma equipe, o designer e tu mais ainda, são uma equipe e vocês precisam pensar juntos, porque o designer ele vai ter ideias que tu não teve. Então, assim, chegou um briefing, senta, conversa ali a tua área específica, que seria o diretor de arte, assistente de arte, arquiteto, planejamento, etc. Sentem, conversem, troquem ideias. Quanto mais ideias vocês trocarem, mais rico vai ser o projeto que vocês vão fazer. Agora, se eu colocar um ícone na minha arquitetura, não quer dizer que o designer não possa trocar esse ícone depois. Mas acontece sim, de dar essas rixas, mas todas as rixas da minha vida, eu sei que elas podem ser resolvidas com uma conversa. Conversa e se entende. Agora em relação ao cliente. Digamos que tu colocou
cliente, a gente está a serviço do cliente. Se ele gostou do meu ícone e não gostou do ícone do diretor de arte, não é porque eu sou melhor que o diretor de arte. Não tem nada a ver. É que, sei lá, eu tive uma ideia melhor. Inclusive, às vezes, eu boto o mais feio e eles gostam, porque é mais simples. Ou, sei lá, impactou de alguma forma diferente. Mas é conversar, entendeu? Chegou o retorno do cliente dizendo, sei lá, o designer trocou o logo. Trocou o logo não, que não pode, trocou o ícone e voltou, dizendo que era para voltar com o ícone que estava no arquiteto. Poxa, o diretor de arte vai então pedir porque a gente quer oferecer o melhor para o cliente? Aí vai da cabeça do diretor de arte, né? E assim vai. Tem que rebolar. Sim? Existe alguma plataforma de testes para o protótipo no caso, porque se basear só no que nós achamos é relativamente fácil, né? Mas é válido colocar muita questão no protótipo, por exemplo, ver se ela conseguir navegar no site. Super válido. Ainda mais se a tua mãe nunca usou a internet. Se a tua avó, a melhor pessoa que tem para te fazer um teste de usabilidade é a tua avó. Pega o que tu fez e dá pra ela. Se ela disser assim, mas o que é isso aqui? Nem que eu aperto, o que eu faço? A usabilidade não passou ali, porque não tá fácil. Às vezes a gente quer ir pelo lado mais difícil, só que não adianta, porque assim, pessoas vão ter que usar aquilo ali e pessoas de todo tipo. Agora, se tu tá fazendo um trabalho por um cliente específico, que tu sabe que ele tem um nicho específico, que é aquilo que o Pedro falou da cauda longa lá, de ter nichos, aí sim, tu sabe, nenhuma avó vai usar isso aí, tá? Então eu não vou fazer tão fácil assim, eu vou fazer mais cool, mais difícil, desafiador, para que ele como é que eu vou dizer, se sinta motivado a continuar na navegação. Mas isso aí de dar pra avó, de dar pra mãe, super bom fazer isso. E quanto a testes de usabilidade, etc., um dos mais comuns que tem é o eye tracking. Então a gente pega lá... Uma coisa que eu não gosto muito, porque assim, tu coloca pessoas numa sala, geralmente acontece assim, tu coloca pessoas numa sala, essa sala tem um espelho e os avaliadores ficam do outro lado do espelho. Então assim, tu sabe que estão te olhando. Já não é a mesma coisa. Mas é esse tipo de teste que se faz. Então, tu vê o comportamento, observa de longe o comportamento, como é que ele interage ali, mas também tem o eye tracking, que não tem como ele não olhar, sabe? Ele vai olhar, ele vai fixar o olhar em alguma coisa. Então, a gente pega esses mapas térmicos, que chamam de quanto olhou por quanto tempo, e trabalha em cima deles. A Globo tem um laboratório de estudantes da Globo. Bruno, achou que ia passar, né? Sem pergunta. Não, bem na boa, assim, como é que tu vê a relação agências offline e agência digital? É uma relação de competição, ou as agências offline tendem a acabar, ou as digitais? Como é que tu enxerga essa questão? Não, isso aí é aquela discussão, a internet vai acabar com a TV, isso não existe, a agência online nunca vai acabar com a agência offline, e eu concordo totalmente com a Natália quando ela disse que as agências estão cada vez se mesclando mais, assim. Até teve uma ação de uma agência que soltou um flyer dizendo que eles eram totalmente offline, que eles não usavam o computador para fazer absolutamente nada, e gerou um burburinho absurdo, assim, até porque o flyer tinha sido feito no computador, né? Não tem como tu querer fugir do online. E hoje em dia isso não existe, faz tempo já que isso não existe. Então, cada vez mais essas coisas andam junto, é como a TV e a internet. No início dizia, a internet vai acabar com a TV, só que não, hoje em dia elas estão juntas, existem smart TV, streaming de vídeo pela internet, enfim. É a mesma coisa com a publicidade, a gente vê campanhas integradas, por exemplo, um outdoor que tu vê na rua, tu vê a mesma identidade visual no site daquela empresa, enfim. Cada vez mais junto, nada de uma acabar com a outra, isso é mito. Muito bem, então, gostaria então de agradecer mais uma vez então, a fala então, da Natália e do Bruno. Palmas para eles.